Agora a gente vai para o quadro Emprego Já. É hora de organizar as finanças, hein? Roda a vinheta, produção. Olha, organizar as finanças pessoais é um grande desafio para muita gente, mas também é uma tarefa muito importante, já que a falta de planejamento pode gerar sérios problemas, como aumento de dívidas, gastos desnecessários que comprometem a renda e, inclusive, acabam comprometendo a qualidade de vida dessa pessoa que acaba se endividando. Então, como realizar esse planejamento? Para tirar essas dúvidas e passar orientações importantes, eu estou recebendo aqui no estúdio a educadora financeira Marina Farias, que está aqui no estúdio do Balanço Geral com a gente. Marina Farias, ela que ganhou um prêmio recentemente a nível nacional, se destacando como influencer e também como educadora. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar para a população sergipana sobre dinheiro, sobre finanças. Maravilha, é um desafio, né? Para muitos brasileiros conseguir encaixar todas as suas necessidades dentro do seu orçamento. Como organizar para começar aqueles gastos fixos, né, que a pessoa tem e ter a noção exata do que são esses gastos fixos e do que é supérfluo, do que pode ser deixado para depois. A resposta é o mais simples e mais óbvio que vocês conhecem provavelmente, que é anotar. Então, se você não anota, você não sabe para onde está indo seu dinheiro. Nas minhas mentorias, todo dia eu atendo pelo menos 3 pessoas. E as pessoas já chegam para mim falando assim, ai Marina, o problema é que eu como muito fora, ou eu estou gastando muito dinheiro com o transporte. Ah, o problema é pedir comida. E eu falo, tá, mas isso é a sua percepção. Vamos lançar aqui? Vamos anotar na planilha. Se você não tiver uma planilha, anota no caderninho, mas anota. Depois que a gente anota, aí começa a aparecer as coisas de verdade. Porque uma coisa é a nossa percepção. Outra coisa é onde de fato o dinheiro está indo. E só tem como a gente ter essa clareza a partir do momento que você anota e você registra. Só que muitas pessoas sabem que precisa anotar e não anota por um motivo. Quando você anota depois que gastou e vê que fugiu do planejamento, que estourou o gasto, que gastou ao invés de 100% do que ganha 110%, isso te gera uma frustração. Então, se toda vez que você anota, isso faz você se sentir mal, o seu cérebro, para te proteger, começa a dizer assim, Tamiri, você viveu até hoje sem planejar nada, sem escrever, precisa não estar fazendo isso, para que eu estar sofrendo? E isso começa a acontecer no seu inconsciente, porque você está anotando o que gastou e gerando frustração porque estourou esse gasto. Então, Marina, como é que resolve isso? Trocando controle, anotar o que gastou por planejamento, definindo o que vai gastar. Então, quando você planeja e acompanha o planejamento, você consegue ir mensurando. Então, você não sofre porque estourou. Você consegue planejar antes e mudar a rota no meio do caminho. E aí você consegue economizar os gastos no dia a dia, quando você tem lá visualizado na sua planilha exatamente o que você está gastando com comida fora de casa, o que você está gastando com mobilidade, o que você está gastando com outras maneiras de usar o dinheiro. E eu não sou uma educadora financeira que fala para você não gastar, a gente precisa gastar, a gente precisa movimentar a economia, a gente precisa viver, e viver subentende que a gente precisa gastar. O ponto é, o que é que eu faço como estratégia com os meus clientes? A gente coloca meta de gasto. Então vamos gastar, mas vamos gastar até aqui. Chegou aqui, para. Então, vocês que estão em casa, definam metas. E quando você tem uma meta, você olha para essa meta quantas vezes no mês? Quem aqui já trabalhou com metas? Quando você tem uma meta, você olha para essa meta quantas vezes no mês? Você não olha só no fim do mês. Você olha durante a semana, você olha, se possível, diariamente. Porque vamos supor que você coloque aí, uma meta de gasto de lazer vai ser R$400. R$100 por semana. Mas aí eu defino isso dia 1º e deixo para olhar de novo só dia 30. Pode ser que você já tenha gastado mais na primeira semana, mas você não fez o acompanhamento. Então, quando você vai anotando, você diz, gente, mas eu não percebi, já gastei tudo isso, então não posso mais sair esse fim de semana. Isso é planejamento. O controle é quando você olha, já passou, já era, e isso só gera frustração. Verdade. Como identificar esses gastos desnecessários, né? Você falou agora há pouco em saídas, final de semana. Como identificar isso? Na rotina de cada um, dentro do que cada um recebe, dentro das despesas familiares e domésticas de cada um? Bom, vou gerar uma polêmica aqui.
Se você gasta, provavelmente para você, esse é um gasto necessário. Senão você não gastaria, por mais que seja supérfluo, é necessário para você. O que precisa mudar é definir prioridade. Eu acho necessário comer na rua. Eu mereço, né, comer na rua. Eu mereço pedir uma comida. Então, para você é necessário. Mas o que é mais necessário ainda? Dinheiro, ele tem o poder de desacelerar a sua vida. Então, hoje, talvez você esteja trabalhando muito. Trabalhando 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia. E aí, você está gastando seu dinheiro com coisas supérfluas, que são necessárias hoje para você, mas que não são essenciais. Então, quando você consegue definir o que é prioridade, definir quanto você precisa ter para desacelerar a sua vida, ter mais tempo com a sua família, ter mais qualidade de vida, então agora você pode construir uma reserva para um propósito maior. E aí fica fácil entender o que é que não é mais necessário nesse momento. Depois que você cria um propósito maior, como desacelerar a vida, por exemplo. E a Marina citou agora há pouco sobre a reserva de emergência. Muita gente tem dificuldade de ter essa reserva de emergência, porque muitas vezes acaba consumindo por impulso, ou porque muitas vezes as despesas dessa pessoa ultrapassam o valor do salário que ela ganha. Como resolver isso? Para ter uma reserva de emergência. Primeiro, se quando você olha a sua renda, você gasta mais do que você ganha, provavelmente você está vivendo uma vida que você não pode viver. Se você olha para o seu dinheiro e você não consegue pagar o seu carro, o seu apartamento, a escola do seu filho, provavelmente você está morando onde não devia, tendo o carro que não devia e o seu filho está estudando na escola que não devia. Então, quando você somar as suas contas, os seus custos, o seu estilo de vida, precisa sobrar. Até porque os imprevistos são previstos. Então, se você tem carro e tem filho e tem vida, vão aparecer imprevistos. E a reserva, ela te livra disso. Quando você não tem essa reserva, provavelmente você vai entrar na estatística de mais de 70% da população brasileira de endividados. Porque quando o imprevisto acontecer, ao invés de zerar a sua conta, ela vai para o negativo. É importante separar as despesas pessoais das profissionais. Isso vale para quem tem empresa e para quem não tem empresa. Por exemplo, as despesas profissionais, o que você gasta para ir trabalhar e voltar todos os dias. Como organizar isso e que diferença isso faz quando você tem em mente, claro, os gastos profissionais e pessoais? Perfeito. Eu atendo muitas empresárias e a maioria das empresárias não são sergipanas, é do Brasil. A gente não tem o hábito de fazer esse gerenciamento separado. E tem uma chavezinha que mudou a minha vida. Quando eu saí do banco, lá em 2019, eu me via como autônoma. E aí, autônomo geralmente mistura as coisas. E aí teve uma chave que mudou na minha cabeça, que foi: eu não sou autônoma, eu sou empresária. E aí, a partir do momento que você se entende como empresária, você já entende que tem que ter duas contas. A empresária, ela paga salário para ela mesma. Então, minha vida mudou depois disso. Então, para você que hoje está com as contas misturadas, talvez você esteja pagando para trabalhar. E como é que você descobre se está pagando para trabalhar ou não? Só separando. Eu conheço muitas pessoas que têm um emprego e têm uma empresa. E o emprego financia a empresa. Só que não sabe. Só sabe quando a gente separa as contas. Então tem que separar as separe as contas. Marina, não tem como separar porque o cartão está misturado. O que é que eu faço? Separa anotando e vai fazendo essa transição das contas bancárias aos poucos. Mas você pode separar no caderno, na planilha, no livro de caixa. Só separa. É verdade. Agora, falando sobre cartão de crédito, muita gente entende que o cartão de crédito é um vilão, né? Para quem não sabe usar. Como saber utilizar o cartão de crédito para que as parcelas, né, que vão vir não sejam sufocantes para as pessoas? Um grande erro que eu vejo todos os dias é que as pessoas falam assim: não, Marina, eu faço planejamento financeiro. E aí a gente olha conta de água, conta de luz, alimentação, internet. E daqui a pouco internet, e daqui a pouco cartão de crédito. Como se fosse uma linha do seu planejamento financeiro. Só que o cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. Assim como o Pix, boleto, cartão de crédito é apenas um meio de pagamento, ele não pode ocupar uma linha. Você precisa destrinchar o que tem no seu cartão de crédito e dividir por categoria. Mas esse aí já é um nível mais avançado. Vamos para o primeiro nível? Marina, o que é que eu faço? Colocar teto na sua fatura. Só posso gastar até aqui. Porque o limite do seu cartão que define não é o banco, é você que precisa definir o limite. De quanto você pode pagar. Então você vai olhar lá, eu tenho uma renda, sei lá, de R$3.000. De custo fixo,
eu já tenho 2.000, então minha fatura só pode vir R$500. Então você vai acompanhando lá no aplicativo, deu R$500, quando alguém te chamar para sair, você diz que só pode mês que vem, entendeu? E esses aplicativos ajudam, né, as pessoas a se organizarem e a estabelecerem limites dentro do seu orçamento mensal. Com certeza, a internet veio como uma oportunidade de mudar a vida financeira de todas as pessoas. Antigamente você fazia fatura e tinha que ir no banco para retirar, depois evoluiu, chegava pelo correio, mas a cada 30 dias, hoje você pode ver em tempo real a sua fatura. Fora todo o conhecimento que a internet tem trazido. Então, nas minhas redes sociais eu levo conteúdo gratuito todos os dias. Vocês conseguem ver vídeos, vocês conseguem ver posts, tirar dúvida, acessar pessoas que jamais a gente conseguiria acessar alguns anos atrás. Então, a internet trouxe muita facilidade para a gente aprender coisas novas e mudar a vida financeira. Eu falo sempre que depois que a gente se organiza, a vida financeira de todo mundo que vier depois de nós vai ser mais fácil. Perfeito, perfeito, Marina. Assim a gente encerra o quadro Emprego Já de hoje, né? Entendendo que você, trabalhador que está empregado, organize a sua vida financeira, faça uma reserva de emergência, e você que está na condição de desempregado, busque viver com o mínimo possível enquanto você está à procura de uma oportunidade, né? E aumente o seu valor pessoal. Então, estude, tem muito conteúdo gratuito. Quanto mais você aumentar o seu valor pessoal, mais você vai conseguir receber em dinheiro por isso. Perfeito. Marina, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, espero que a gente tenha contribuído com a população. Entre em contato se vocês tiverem qualquer dúvida, o que eu puder ajudar será uma honra. Muito obrigada, Tamires. Até logo. Até logo.